Olá, meus amigos, novamente estamos aqui, retornamos aqui ao nosso momento de reflexão. Peço desculpas, mas acabei perdendo aqui a conexão com a internet, né? Então, vamos retomar aqui onde nós paramos. Então, estávamos falando sobre esse texto aqui, então, o que a gente realmente precisa aprender, né? A gente acaba aprendendo no jardim de infância. Então, o texto traz isso, que foi exatamente o que aprendi no jardim de infância, o que eu aprendi, o que a gente aprende, né, quando a gente é criança lá no jardim de infância, né? A gente aprende a compartilhar tudo, né? A brincar dentro das regras, não bater nos outros, né? Colocar as coisas de volta no lugar onde as encontrei, limpar a própria sujeira, não pegar o que não era meu, pedir desculpas quando machucava alguém, lavar as mãos antes de comer, né? E assim por diante. Então, é um texto bem interessante para quem quiser pesquisar na internet, né? Porque nos ajuda a refletir muito sobre essa dificuldade que temos efetivamente de cumprirmos as leis, né? E tudo que a gente aprendeu, né, realmente na nossa infância, né, a gente ao longo do nosso crescimento a gente acaba muitas vezes esquecendo dessas regrinhas básicas, né, de convívio, em virtude de exemplos maldosos que ainda encontramos, né, no nosso dia a dia. Mas a próxima pergunta no Livro dos Espíritos era qual a causa da instabilidade das leis humanas, né? E a resposta que nos foi dada pelos Espíritos foi que nas épocas de barbárie, os mais fortes é quem faziam as leis, né? E eles faziam essas leis para os seus próprios interesses, né? À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dessas leis. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular por meio de leis humanas, né, os direitos e deveres dessa posição. Mas influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana ela é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pôde consagrar o direito do mais forte. Então, ou seja, lá nos primórdios, essa lei ela tinha como objetivo, né, proteger os interesses dos mais fortes. Então, quanto mais nós nos progredimos moralmente, né, mais nós temos essa justiça de Deus, né, enraizada no nosso meio, né? Então essas leis elas vão se modificando, vão se atualizando, de modo que elas não visem apenas o interesse dos mais fortes, mas o interesse de todos, né? A próxima pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte: então, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Né? E a resposta foi que uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe a secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas, né? Então me chamou muita atenção aqui dessa resposta dos espíritos, né? Foi que ele dá aqui a receita, né, para que nos dá o caminho para que nós não tenhamos essa necessidade de termos leis tão rigorosas, né? Então ele fala que só a educação poderá reformar os homens, né? Então isso me faz lembrar que do ensinamento que nos foi deixado, né?
das instruções que nos foi deixada, né? Então, a primeira grande instrução, né, é a necessidade de nos amarmos, né? Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? Amarmos uns aos outros. E o segundo, a segunda orientação é do instruí-vos, né? Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, buscarmos essa instrução, né? Buscarmos o conhecimento das coisas, né? Esse progresso, para que possamos realmente atingir esse progresso intelectual e moral, né? Então, só a educação poderá reformar os homens, né? Esse trecho é um trecho muito marcante dessa resposta que o Espírito nos traz, né? E como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Então, isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso, né? Muitas já ela reformou e muitas outras se reformará. Então, à medida com que nós vamos progredindo, né, as leis vão progredindo também. Então, a partir do momento que todos tenhamos o bom senso, né, voltando àquele exemplo da necessidade atual que temos de usar máscara, então, a partir do momento que todos tenham o bom senso, né, e a cumpram, na verdade, não teria necessidade dessa lei existir, né? Então, a lei ela vai progredindo à medida com que existe esse progresso, né? Esse progresso do espírito, né? E o espiritismo, né, ele se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas, né? Então, qual que é a influência do espiritismo nesse progresso, né? E os espíritos respondem que certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, né, está contida nas leis naturais e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos, né? Então, os espíritos afirmam que o espiritismo se tornará uma crença comum, né? É interessante a gente pensar, refletir sobre isso, né? Porque os princípios básicos do espiritismo, né? Da doutrina espírita, né? Que seria ali um deles seria a existência de Deus, né? Acho que hoje nenhuma religião mais discute essa questão, né? Já é algo assim que já está disseminado pelo mundo, né? Lógico que ainda existem os ateus, né? Mas mesmo os ateus progridem, assim como aqueles que acreditam na existência de Deus, né? Mas já é um princípio da doutrina espírita que já está, que hoje já pode-se dizer que está disseminada totalmente pelo mundo, né? Outro princípio básico seria a existência e sobrevivência da alma, né? Também as religiões, ninguém mais discute se a alma ela sobrevive ou não à nossa existência enquanto encarnados, né? A pluralidade das existências também já é algo que muitas pessoas, muitas vezes por uma questão de ignorância, né, por não terem um conhecimento, né, acabam não entendendo esse processo, né, da pluralidade das existências, né, dessa questão das nossas reencarnações, até mesmo porque algumas religiões acabam, mesmo tendo esse conhecimento, mesmo concordando que isso de fato existe, né, acabam não trazendo isso aos seus fiéis de uma maneira muito clara, né, mas também a pluralidade das existências também já é algo que já está bem disseminado, né, por todas as religiões, né. O outro princípio que seria a pluralidade dos mundos habitados, né, apesar de ainda não termos de uma maneira assim científica comprovada sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Apesar de acredito eu que nos encontramos muito próximos de termos isso comprovado, né? É muito difícil nós entendermos que num universo tão grande como
como esse que foi criado por Deus, né? Por que somente a Terra seria um mundo habitado, né? Então, eu acho que em breve mais religiões acabarão adotando, né, esse princípio também, né? E a comunicabilidade dos espíritos, né? Que é algo indiscutível, que sempre aconteceu desde do início dos tempos, né? Quando os profetas acabavam lá recebendo as informações, né, e fazendo as suas previsões, ou quando algumas pessoas acabavam recebendo mensagem dos anjos, né? Então, a comunicabilidade dos espíritos sempre existiu, né? Então, é um princípio que também está disseminado já pelo mundo, né? Então, o espiritismo, ele com certeza, hoje, né, já é uma crença comum, né? Que está disseminada em todas as religiões, né? E Allan Kardec ele complementa, né, esse questionamento dizendo que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, né? De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo, né? Ou seja, o paganismo que deixou de existir. Então não há hoje mais com quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. Então, eu acho muito o que me chama atenção, né, desse esclarecimento do Allan Kardec é que nesse momento aqui, Allan Kardec, lá na época em que ele fez esse registro no Livro dos Espíritos, ele acabou fazendo uma previsão, né, de quando que o Espiritismo se tornaria uma crença comum, né? E ele fala então que durante 2 ou 3 gerações, né, ainda haveria um fermento de incredulidade, né? Ou seja, se matematicamente, né, fazemos um cálculo de quando Kardec fez esse registro, né, e de quanto tempo durava uma geração lá no seu tempo, né, nós chegamos à conclusão de que talvez neste momento, né, nós estamos já estamos encerrando talvez essa terceira geração, né, que ele previu, né, e então poderíamos dizer que efetivamente o espiritismo está se tornando, né, ou já se tornou uma crença comum, né? E a outra pergunta, né, do Livro dos Espíritos é de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso, né? Então, o espiritismo ele contribui com o progresso destruindo o materialismo, né, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, né? Então, essa é a grande contribuição do espiritismo, né? É a destruição do materialismo, né? Por isso dessa importante reflexão, né, desta manhã, né, sobre o progresso, né, desse entendimento que devemos ter de que o progresso não é, né, a aquisição de bens, né, não é a questão de não está relacionado a questões materiais, né, e sim a questões espirituais, né, e como então o espírito atinge o progresso, né, espiritualmente, através então desse progresso intelectual e do progresso moral, né? Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então os espíritos dizem que conhecem bem poucos homens que imaginem
que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos, né? Ou seja, nós temos que dar tempo ao tempo, né? E somente através de várias gerações, né? De várias encarnações que vamos passando por este mundo, é que vamos deixando para trás os velhos hábitos, né? Ou seja, esse progresso ele acontece a partir do momento que nós buscamos mudar os nossos hábitos, né? Deixarmos de fazermos as coisas da maneira errada e passarmos a fazermos da maneira correta, né? Como deveria ser. E por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje, né? Por que só hoje, né? Não hoje, neste atual momento, mas lá quando Kardec recebeu essa instrução, né? Por que então que passou-se muito tempo para que pudéssemos ter esses esclarecimentos, né? Então, os espíritos dizem que não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, né? E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, hoje nós somos espíritos que temos um conhecimento mais apurado, capaz de entendermos esses ensinamentos, né? Ensinamentos esses que, na verdade, já foram trazidos há muito tempo atrás, né? Muito antes de Jesus Cristo reencarnar no nosso planeta, esse conhecimento já foi nos trazido por alguns filósofos, né? Mas em virtude do nosso atraso, né, do nosso progresso, nós temos dificuldades de compreender. Então isso faz com que somente nesse momento, né, tenhamos condições de efetivamente compreender os ensinamentos, né, o que parece simples, mas na verdade é algo assim muito complexo, né? Então, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E os espíritos então respondem, né? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Então fica essa pergunta para a gente refletir, né? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, efetivamente, precisamos dar tempo ao tempo para que todos nós possamos efetivamente compreender os ensinamentos, né? Que possamos, com o nosso livre-arbítrio, fazer as escolhas corretas, né? Então, que todo esse conteúdo, né, que nos foi deixado para essa manhã, né, contribuam para as nossas reflexões diárias, né, que possamos todos os dias ao levantarmos das nossas camas, né, nos questionarmos, né, o que nos move, né, por que ainda estamos aqui neste planeta, né, que possamos ter objetivos claros, né, e que esse objetivo não seja outro que não a busca pelo progresso completo, né, pelo progresso intelectual e pelo progresso moral. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela atenção que nos foi dada neste momento, né? E vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos inspire, né? Que nos ajude, né, nesse enfrentamento dos nossos males, né? Que possamos
estar sempre acompanhados de bons espíritos, né? Que nosso anjo da guarda nos ajude nesse nosso trabalho diário, nesse combate diário, para que efetivamente possamos fazer a nossa reforma íntima, né? E contribuir para o progresso do nosso planeta. Obrigado a todos e um bom dia.